E aí pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Antônio, sou professor de Química e além desse canal, além do Universidade da Química, eu tenho uma plataforma de cursos online, a única plataforma voltada exclusivamente para cursos de graduação em Química. Lá já temos vários cursos, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química. E a partir dessa aula, a partir desse vídeo, eu vou publicar a primeira aula de cada módulo do curso de Química Inorgânica, para que você tenha uma ideia de mais ou menos como o curso funciona. Se você tem dúvidas se vai assinar ou não o curso, eu vou disponibilizar a primeira aula para você ver como que o curso funciona, o nível de profundidade, enfim, vai ficar disponível aqui no YouTube. Caso você tenha interesse em assinar, aqui embaixo vai ter o link para você ir até a plataforma e realizar sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Além disso, as outras playlists dos demais cursos, Química Geral, Química Orgânica, por exemplo, ficarão linkados aqui embaixo. Esse vídeo, nessa parte introdutória, vai estar presente antes de todos os vídeos dessa playlist. Então, se você não quiser me ouvir repetindo isso, basta pular mais ou menos o tempo desse vídeo que você já vai ter acesso à primeira aula dos outros módulos, o módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante. E só um detalhe, a primeira aula do módulo 1 e do módulo 2 são iguais às aulas do curso de Química Geral, mas apenas esses dois módulos. Eu aproveitei as aulas porque o conteúdo e a profundidade de como ele foi abordado é exatamente a mesma. As demais, a partir do módulo 3, são aulas inéditas que não estão aqui no YouTube. Então, caso seu interesse, caso queira fazer parte dos alunos da Universidade da Química, é só clicar aqui embaixo e assinar o curso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então me envie um e-mail. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e eu espero contar com vocês nos cursos da Universidade da Química. Finalmente, pessoal, chegamos no quarto e último módulo voltado para a Química dos Compostos de Coordenação. Nós vamos analisar nesse módulo a reatividade desses compostos e avaliar os principais parâmetros, tanto termodinâmicos quanto cinéticos. Vocês vão perceber que a química desses compostos, a reatividade desses compostos é extremamente rica. Por um lado, porque esses compostos podem apresentar várias geometrias. É possível, por exemplo, nós adicionarmos um ligante, retirarmos alguns ligantes. E além disso, dependendo do metal utilizado, a química desses compostos pode seguir um rumo diferente. Nós já vimos que se o metal for do segundo ou do terceiro período de transição, eles favorecem, por exemplo, complexos de spin baixo. E a reatividade dos complexos de spin baixo é bem diferente da reatividade dos complexos de spin alto. Então, nesse módulo, nós veremos a riqueza da reatividade desses compostos e, obviamente, tudo que nós falarmos desse módulo vai ser praticamente nada comparado com toda a química de coordenação. Bom, quando nós estamos preocupados com a reatividade química desses compostos, essencialmente nós estamos preocupados como que esses compostos vão se comportar ante uma outra espécie química, geralmente um ligante. Então, essencialmente, eu terei um complexo, eu terei um outro ligante, e será que esse outro ligante vai conseguir substituir um ligante que já está coordenado ao centro metálico? Ou então, se eu tenho um determinado complexo, será que ele vai passar por um processo de oxirredução? Essencialmente, são esses aspectos, são essas características que nós vamos avaliar. E quando nós falamos de reatividade, é muito importante frisar que nós pensamos na reatividade química, do ponto de vista experimental, com objetivos bem práticos. Por exemplo, nós pensamos na reatividade para projetar reações mais racionais, pensamos em otimizar a produtividade, pensamos em evitar subprodutos indesejáveis. Essencialmente, nós queremos aumentar o rendimento e ter uma síntese o mais limpa possível, ou seja, que agrida da menor forma possível o meio ambiente. Quando nós pensamos, então, numa reação, falando apenas de maneira geral, nós pensamos, por exemplo, em um gráfico de energia por coordenada de reação, e nós temos um padrão mais ou menos como esse. Isso aqui vale para a química orgânica, isso vale para qualquer outra reação química. Aqui nós temos, nesse patamar, a representação dos reagentes. Nesse caso aqui, os reagentes para essa reação seria esse complexo, o MX, junto com outro ligante, o Y. Nesse outro patamar, nós temos os produtos. Nesse caso, o produto é formado pela troca do ligante X pelo ligante Y. Aqui em cima, em uma posição de mais alta energia, nós temos o chamado complexo ativado ou estado de transição. Essa é uma reação que não passa por intermediários, mas nós temos reações onde aqui em cima o perfil seria mais ou menos assim.
Esse mínimo aqui representa a formação de um intermediário, que pode ser detectado ou não, dependendo ali das técnicas experimentais, dependendo da velocidade da reação, nós podemos detectar um intermediário ou não. Porém, no caso do estado de transição, isso aqui é um estado hipotético. Nós pensamos nesse estado de transição com base nos dados experimentais. E ao longo dessa reação existem muitos fatores, tanto cinéticos quanto termodinâmicos, que são extremamente importantes. Mas só para deixar claro, em qualquer reação apresentada nesse módulo, nós vamos levar em conta o chamado princípio da reversibilidade microscópica. Essencialmente, esse princípio diz que a via de menor energia, em um sentido racional, também deve ser no outro sentido. Então, se eu tenho, por exemplo, esses reagentes, essa daqui é a via de menor energia para chegar aos produtos. E em um equilíbrio químico, se os produtos quiserem chegar aos reagentes, quiserem voltar para os reagentes, essa daqui também é a via de menor energia. Embora envolva mais energia do que no sentido reagente-produto, ainda assim é a via de menor energia. É graças ao princípio da reversibilidade microscópica que faz sentido a ideia do equilíbrio químico, onde, quando um determinado sistema atinge o equilíbrio, as reações não param. Param as transformações macroscópicas, porém, os reagentes são constantemente convertidos em produtos e os produtos convertidos em reagentes. Mas, como eu disse, ao longo do módulo nós vamos analisar os fatores que influenciam a reação, tanto do ponto de vista termodinâmico quanto do ponto de vista cinético. Nós veremos, então, fatores cinéticos e termodinâmicos. Aqui a gente consegue perceber alguns gráficos de reação que têm um perfil um pouco diferente. Por exemplo, aqui nós temos os reagentes, temos os produtos e temos um único estado de transição, ou seja, a reação ocorre numa única etapa. Aqui, a diferença entre o patamar dos reagentes e o patamar dos produtos nós chamamos de ΔG. Esse daqui é um parâmetro termodinâmico. Porém, a diferença entre o reagente e o estado de transição nós chamamos de energia de ativação, às vezes chamado de ΔG de ativação ou ΔH de ativação, dependendo da função de estado que eu estiver trabalhando. Aqui nós já temos o outro perfil. Mais uma vez, aqui nós temos o ΔG, aqui em cima nós temos a energia de ativação, e eu estou especificamente medindo a energia de ativação com esse ponto aqui porque é o ponto mais alto. Isso aqui é o que nós chamamos de etapa lenta da reação. E aqui nós temos também um outro mínimo, um mínimo local, que indica a presença de um intermediário. Esse intermediário pode ser isolado ou não, pode ser detectado ou não. E aqui nós temos uma terceira reação, só que nesse caso, se nós olharmos, o ΔG para a reação é positivo. Ou seja, a reação é chamada de reação endergônica, enquanto que aqui em cima nós temos uma reação exergônica. Uma reação exergônica tem o ΔG menor do que zero e aqui o ΔG é maior do que zero. Essa reação ela não é viável do ponto de vista termodinâmico, enquanto que essas duas outras reações são viáveis do ponto de vista termodinâmico. O interessante é que essa primeira reação apresenta uma elevada energia de ativação. Ter uma elevada energia de ativação é um fator cinético. Indica, por exemplo, que essa reação deve ocorrer de forma bem lenta, mesmo sendo termodinamicamente viável. Nesse caso aqui, nós temos uma outra reação viável do ponto de vista termodinâmico, porém aqui nós temos uma energia de ativação menor, então deve ser uma reação mais rápida. Aqui nós temos uma energia de ativação bem baixa, entretanto, essa reação não é espontânea do ponto de vista termodinâmico. Ela só ocorre se o processo for forçado, se nós tivermos uma fonte de energia extra. Não que nos outros casos não seja necessário. A presença da energia de ativação indica a necessidade de uma fonte de energia extra. Entretanto, uma vez que é atingido o máximo da energia de ativação, a reação ocorre naturalmente. Agora, nesse terceiro caso aqui, nós temos uma reação que não é viável do ponto de vista termodinâmico. Então, essencialmente, ao longo do módulo, nós vamos estudar os fatores cinéticos e termodinâmicos que influenciam na reação. Quando nós falamos de fatores termodinâmicos, essencialmente um fator termodinâmico indica se a reação ocorre ou não. E exemplos de fatores termodinâmicos, nós temos a constante de equilíbrio, temos o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, o ΔH, a variação de entalpia, e o ΔS, a variação de entropia. Geralmente nós trabalhamos com ΔG0, ΔH0, ΔS0, que são os valores padrão. Agora, o fator cinético vai dizer como a reação ocorre e quando a reação ocorre. Quando no sentido de tempo, se a reação vai ser rápida, se a reação vai ser demorada, e como, na verdade, estamos falando de mecanismo. Nós vamos analisar alguns mecanismos reacionais
E o mecanismo só é viável se nós analisarmos os fatores cinéticos. Exemplos de fatores cinéticos: constante de velocidade, nós temos o ΔG de ativação, o ΔH de ativação, o ΔS de ativação, variação do volume de ativação e a própria energia de ativação. Na verdade, falar de energia de ativação é um termo mais geral. Se eu tenho um gráfico que leva em conta a variação da energia livre de Gibbs, nós temos, na verdade, o ΔG de ativação. Agora, se for em função da entalpia, nós temos o ΔH de ativação. Qualquer uma dessas três funções corresponde exatamente a essa diferença entre o reagente e o estado de transição. E, além disso, nós temos a ordem da reação. A ordem da reação mostra uma relação de como a velocidade da reação depende da concentração dos reagentes. Também é um fator termodinâmico. Uma equação que é muito importante é essa daqui. Ela correlaciona a constante de velocidade com a energia de ativação. Aqui nós temos a forma exponencial e aqui a forma linearizada, utilizando o ln. O que é importante nessa reação? Nós conseguimos perceber que quanto maior for o valor da energia de ativação, na verdade menor vai ser esse número, menor será a constante de velocidade. Então, reações com energia de ativação muito elevada serão reações muito lentas, enquanto que reações com energia de ativação baixa serão reações mais rápidas. Um outro aspecto interessante, que também é um fator cinético, é a variação do volume de ativação. Aqui nós temos uma ideia de como que é a coordenação do estado de transição. Nós veremos os vários mecanismos possíveis e a variação do volume de ativação é uma informação importantíssima para nós termos uma ideia de como que ocorre o mecanismo reacional. Então, pessoal, essa daqui foi uma aula bem geral, apenas para vermos o que nós vamos trabalhar ao longo do módulo. Na próxima aula, nós já vamos começar a avaliar alguns fatores termodinâmicos.